dar uma rápida pincelada aqui. Não sei se... Não estou com nenhum pincel aqui, mas quero fazer isso. Fazer algumas considerações sobre essa última canção que nós cantamos. Ainda que a figueira não floresça. Essa canção, e eu diria a irmã mais velha dela, não importam as circunstâncias, né? Te louvarei. Então essas duas canções, para mim, são as duas canções mais desafiadoras para nós cantarmos. Em especial essa que foi ministrada hoje, ainda que a figueira não floresça, está baseada em uma das orações mais bonitas das Escrituras. Ela está baseada na oração do profeta Abacuque. Se encontra bem no final do seu livro, ali no capítulo 3 de Abacuque. Abacuque foi um profeta do Senhor, faz parte do grupo dos profetas menores. E por quê? O que levou Abacuque a fazer aquela oração? Como eu afirmei, a letra dessa canção é basicamente a oração que ele faz. E há um momento em que é declarado na letra: ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, o produto da oliveira deixe de produzir, ainda que não haja pasto para os animais e nos currais não haja gado, não haja ovelhas, não haja os cabritos, todavia, mesmo diante de tudo isso, eu ainda me alegrarei. A oração de Abacuque me faz lembrar imediatamente as circunstâncias que aconteceram na vida de um outro servo de Deus, na vida de Jó. Porque, de fato, Jó consegue louvar ao Senhor em meio a todas aquelas circunstâncias. Mas voltando aqui para a situação que mencionamos, a oração de Abacuque. Às vezes nós lemos apenas a oração e nós não entendemos bem o que estava acontecendo ali. Abacuque viveu por volta do ano 600 antes de Cristo. E a situação que a nação, o povo de Deus estava enfrentando era terrível. Por exemplo, hoje, nesse exato momento, se sairmos daqui, nós vamos encontrar várias igrejas que estão abertas e os irmãos estão louvando a Deus, em outras alguém está pregando, em outra alguém está dando um testemunho, estão adorando a Deus. Mas quando Abacuque faz a sua oração, a nação havia se tornado idólatra, rebelde. Era difícil encontrar alguém que estivesse disposto a adorar a Deus. Havia uma idolatria completa. Havia corrupção generalizada.
O povo estava desviado dos caminhos do Senhor. E aí, para agravar ainda mais aquela situação, o povo decide ignorar a mensagem do profeta. Você imagine pessoas que você ama e pelas quais você está disposto até a morrer por elas, e você alerta, você fala, e a pessoa permanece com o coração endurecido, permanece rebelde, ou muitas vezes, quando não lhe agride, verbalmente ou até fisicamente, volta as costas para você. E isso gera uma dor profunda em nossos corações. E então, Deus faz o seguinte: naquele contexto, Deus levantou um exército de uma nação ímpia, o exército dos medos, e enviou como vara da sua disciplina para castigar o seu povo que havia se desviado, que havia se rebelado contra ele. O exército então entra e de criança a idosos são passados a fio de espada. Nem mesmo as mulheres grávidas são poupadas. Eles detonam os pastos, acabam com todas as pastagens, eles matam os animais, saqueiam todas as famílias, saqueiam as fazendas, incendeiam plantações, saqueiam os depósitos onde haviam os trigos, ou o trigo estava armazenado. Incendeiam as casas. Escute, igreja, escutemos. Depois de tudo isso, é que Abacuque faz a sua oração. Quando ele testemunha todo esse cenário, todas essas circunstâncias, depois disso ele faz a sua oração. Todavia, eu ainda me alegrarei, porque a minha alegria não depende das circunstâncias que me cercam. Eu confesso que a oração de Abacuque, para mim, é como um martelo que bate com toda a força em meu coração. Porque muitas vezes, quando eu testemunho um problema em minha família, minha alegria às vezes é afetada. Se porventura no próximo domingo não tivesse ninguém aqui, certamente minha alegria seria afetada. Se eu perdesse meu emprego hoje, será que eu conseguiria orar como Abacuque, cantar como Abacuque? Se amanhã eu chegasse na empresa e o patrão anunciasse: olha, por algumas circunstâncias aqui vai ter uma redução de salário. Se porventura eu fosse ao médico amanhã e ele me desse uma notícia em relação ao meu estado de saúde, às vezes, não são nem essas situações mais profundas
que tem tirado ou que tem abalado a nossa alegria. Às vezes é uma palavra desse tamanho, uma situação assim. Às vezes o fato de alguém não ter nos saudado, às vezes o fato de alguém ter deixado de fazer algo que nós gostaríamos. É por isso que eu reafirmo: cantar, ainda que a figueira não floresça, é um grandioso desafio para nós. Ah, pastor, e o que fazer? Não cantar? De forma alguma, essa jamais deve ser a escolha. O que nós devemos fazer é clamarmos por misericórdia diante do Senhor e dizermos assim: Senhor, eu sou fraco, o Senhor é todo-poderoso, eu sou um tolo, o Senhor é infinitamente sábio, sou plenamente ou completamente limitado, mas o Senhor é infinito em todos os teus atributos. Me ajuda diante dessa fraqueza. Eu quero fechar esse grande parênteses. Era só um parênteses. Que o Senhor nos ajude a refletir sobre isso. Convido a igreja, a todos, né, os que estão aqui, os que participam pela transmissão, a abrirmos ou acessarmos a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Lucas capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 22. Lucas 13, capítulo 13, a partir do verso 22. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Pode projetar para nós o texto, ok? Acompanhe então a leitura da palavra do Senhor. Esse texto trata sobre a questão da porta estreita, né? E esse é o tema sobre o qual vamos estar compartilhando, a porta estreita. Depois, Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês.
afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. A porta estreita. Acredito que todos nós aqui já tivemos a experiência de passar por um lugar bem apertado, por uma passagem ou mesmo uma porta bem estreita. E algo que todos nós concordamos é que passar por uma porta bem estreita, passar por um local bem apertado, é algo que exige de nós algum cuidado ou algum esforço. O cuidado para não sofrermos um tipo de acidente e o esforço justamente por ser algo apertado. Haveremos também de concordar que para passar por um local assim, por uma passagem assim, se torna muito mais fácil sem nenhum tipo de bagagem que esteja pesando sobre nós, que esteja, assim, nos atrapalhando. Agora, algo muito interessante sobre essa porta estreita, da qual Jesus falou aos seus ouvintes e a nós hoje, é que ela tem uma outra característica. Ela tem uma outra qualidade. De fato, ela é estreita, mas ela ainda está aberta. É estreita, mas ainda está aberta. O contexto dessa passagem que nós acabamos de ler, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, é o seguinte: Jesus estava se aproximando, caminhando em direção a Jerusalém. E muito ele se empenhava para ensinar o Evangelho de Deus. Quanto mais se aproximava de Jerusalém, muito mais se empenhava para compartilhar a mensagem do Evangelho. Se você observar novamente o verso 22, diz que Jesus passava por cidades e aldeias. À medida que ele caminhava em direção a Jerusalém, passava por cidades e aldeias, cidades e povoados, ensinando e caminhando para Jerusalém. Nesse percurso que o levaria à cruz, alguém lhe fez uma pergunta bem curiosa. Qual foi a pergunta? Ela está registrada no verso 23. A pergunta foi: Senhor, serão poucos os salvos? Se essa pergunta, alguém tivesse feito ela para você, o que você responderia? Serão poucos os salvos? Acredita-se, até mesmo pelo contexto, que a pergunta foi feita por um judeu. E o que os judeus pensavam a respeito da salvação? Eles pensavam que a salvação era exclusivamente para eles. Por isso, então, a pergunta, são poucos? Porque nós, judeus, não somos muitos.
E nós percebemos que nesse grupo ainda existem aqueles que rejeitam a mensagem. Eles acreditavam que os gentios ficariam de fora da salvação. Agora, o que eu acho interessante também aqui, e que se faz necessário nós destacarmos, é a forma maravilhosa com a qual, ou por meio da qual, Jesus, ele responde a muitas perguntas que lhe foram feitas. Especialmente as perguntas que ofereciam uma oportunidade para ele apresentar ao povo grandes verdades sobre o reino de Deus. E diante dessa pergunta, Senhor, são poucos os que serão salvos? São poucos os que são salvos? Essa pergunta, ela vai direto a uma das maiores preocupações que Jesus tinha. A preocupação com o destino final da alma de cada ser humano. A preocupação com o destino final das almas de todos os seres humanos. Eu quero parar um pouquinho aqui para refletirmos juntos. Nada preocupava mais o coração do Senhor do que a salvação de cada pessoa, a alma, o destino eterno de cada homem, de cada mulher. Meus amados irmãos, hoje, infelizmente, a maioria das pessoas, a maioria dos seres humanos não estão preocupadas, nem mesmo com o destino da sua própria alma, muito menos com quem está em torno dela, com quem está próximo a ela. Lamentavelmente, eu testemunho, vejo muitos pais que estão profundamente preocupados e totalmente empenhados em fazer com que seus filhos sejam bem-sucedidos nesta vida. Alcancem o maior número de formações, de graduações possíveis. Cresçam, prosperem financeiramente. Infelizmente, muitos pais, e até mesmo no meio do povo crente, do povo evangélico, nós acompanhamos, nós vemos essas situações. Uma preocupação com o conforto e com o bem-estar deles. E muitos acabam passando as mais diversas privações para poder proporcionar isso. É claro, eu quero pontuar aqui que a preocupação em querer dar o melhor para nossos filhos é algo latente, é algo que tem sim a sua relevância e o seu valor. Agora é lamentável, profundamente lamentável, quando nós vemos todo esse esforço, quando nós testemunhamos toda essa preocupação, mas não vemos nem mesmo 1/10 desse empenho em relação à alma deles, ao destino que eles terão quando partirem desse mundo ou quando o Senhor voltar. Qual tem sido minha preocupação
uma nobre preocupação espiritual com o destino da alma dos meus filhos, com o destino da alma dos meus pais, com o destino que terá a alma dos meus irmãos biológicos, com o destino que terá a alma dos meus amigos, dos meus familiares. A resposta que Jesus deu a essa pergunta, ela causou grande impacto na vida dos seus ouvintes. E deveria causar o mesmo impacto em sua vida e em minha vida hoje. Vamos ver então quais são os ensinos a serem destacados, que estão presentes na resposta que o Senhor deu. O primeiro deles está no verso 24. Você pode voltar os seus olhos ao verso 24. Quando Jesus diz: esforcem-se por entrar pela porta estreita. Percebamos que Jesus não respondeu com números. Senhor, são poucos? Ele não disse sim, são poucos, ou não, não são poucos. Ele não respondeu dessa forma. Ele respondeu por meio de um princípio, um ensino. Esforcem-se por entrar pela porta estreita. Pastor, mas dá trabalho entrar por um lugar apertado, dá trabalho atravessar essa porta estreita. Bom mesmo é a gente passar por um lugar largo, porque é mais tranquilo, a gente passa livremente. Meus amados, enganam-se todos aqueles que pensam que a entrada no reino de Deus, a entrada no reino eterno, é automática. Há muita gente que continua propagando e levando adiante uma mentira que o diabo inventou há muitos anos, de que todos estão numa situação bem confortável, pois todos são filhos de Deus e ninguém precisa se preocupar com nada, porque no final vai dar tudo certo. Há quem pensa que podemos viver como queremos, fazendo nossa própria vontade e satisfazendo nossos próprios desejos, que no final, como já dissemos, tudo vai dar certo, pois Deus abrirá a porta e nos receberá, porque Ele é misericordioso, Ele é cheio de compaixão, de amor, sim, é verdade, mas Ele também é cheio de justiça perfeita. Deus não abrirá a porta para quem vive para fazer a sua própria vontade, não a dele. Para quem vive para satisfazer os desejos de sua carne e atender aos convites desse mundo, Ele não abrirá essa porta depois que ela for fechada por Ele mesmo. Quem pensa, age e vive para esse mundo e para a sua própria carne, sua própria vontade, está terrivelmente enganado em relação à santidade de Deus, à eternidade. Se você acompanhar comigo agora a leitura, as palavras do Senhor Jesus, lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 7, os versos 13 e 14. Entrem pela porta estreita. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram.
Qual foi a ordem do Senhor? Esforcem-se. A palavra usada aí para esforçar-se ou esforço é agonia, que significa um esforço intenso. Isso significa que, por ser estreita essa porta, não podemos passar por ela com o nosso ego, com o nosso eu no centro e com o mundo nas costas, ou com o mundo no coração. Não cabe nessa porta. Eu preciso também esclarecer que esse esforço aí não tem nada a ver com realizar boas obras a fim de ter o direito ou poder atravessar, passar por essa porta. Esse esforço aí tem a ver com a perseverança em seguir ao Senhor, em andar em seus caminhos, em seguir os seus princípios. Infelizmente, muitos vão procurar entrar depois, somente depois, mas não conseguirão. Observe o final do verso 24. Pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas o que acontecerá com eles? Não conseguirão. Não conseguirão. E o que faltou a eles? O que faltou a eles? Faltou-lhes arrependimento, verdadeiro arrependimento. Faltou-lhes fé, faltou-lhes a renúncia do seu próprio eu, faltou-lhes abandonar o mundo e viver para Cristo, viver para Deus. Faltou-lhes isto. Eu quero reafirmar para todos nessa noite. Apesar da porta ser estreita, ainda que esta porta seja estreita, como bem afirmou o Senhor, ela ainda está aberta. Porém, se aproxima o dia em que ela será fechada pelo próprio Deus por toda a eternidade. Para todos sempre. E é o que nos diz o texto a seguir. No verso 25, afirma justamente que essa porta se fechará ou será fechada. Acompanhe comigo. Quando o dono da casa se tiver levantado, o dono da casa que é Deus, é Cristo, é o Senhor. Quando ele se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Meus irmãos, para mim essas palavras constituem o maior alerta das Escrituras para nós. Essas declarações de Jesus aqui me fazem lembrar o período em que Deus levantou um homem, Noé. E Deus ordenou para ele que, além de construir aquela arca, ele deveria pregar ao povo, para que o povo se arrependesse. E, pelo contexto, nós entendemos que Noé passou cerca de 120 anos dizendo para o povo que, se quisessem serem salvos, precisariam atravessar a porta daquela arca.
porque depois a porta daquela arca seria fechada. Não por Noé, mas pelo próprio Deus. Isaías declara: Senhor, quem creu em nossa pregação? Temos então transmitido essa mesma mensagem. Noé a transmitiu, aquela geração não acreditou. Noé com sua família acreditou, entraram na arca. O próprio Deus veio e fechou a porta da arca por fora. Eu acredito que os homens ali, em agonia de morte, os que puderam chegar até perto da arca, bateram bastante naquela porta. Mas mesmo que Noé quisesse abrir, não havia como abri-la, porque Deus, o próprio Deus, havia fechado. E agora o Senhor está dizendo: essa porta que é estreita ainda está aberta, mas ela será fechada. E depois, os que ficarem do lado de fora, que começarem a bater nela, não terão sucesso, não serão atendidos. O próprio Senhor vai dizer: olha, eu não sei de onde vocês são. Meus amados, quanto tempo falta? É um risco iminente. Todos que não se arrependem e todos que não se arrependerem de seus pecados, que não abandonarem seus maus caminhos, que não se converterem a Cristo pela mensagem do Evangelho, estão nesse risco iminente. Se até o momento em que ela se fechar, estarão perdidos para sempre. Eu já compartilhei essa ilustração em outro momento com a igreja. Todos nós aqui moramos em uma casa. E a maioria de nós somos donos dessa casa. Se chegar uma pessoa estranha lá, batendo na porta da sua casa, especialmente em altas horas da noite, nós não abriremos essa porta. Mesmo que a pessoa insista. Se nós suspeitarmos que é um mau elemento, nós ficamos calados lá dentro do quarto. Até a porta do quarto fica trancada. Não saímos para abrir. O que foi que Jesus disse? Não sei de onde vocês são, não sei quem são vocês. Não conheço vocês. Bem, se nós, em questões humanas, questões dessa terra, não abriremos a porta de nossa casa numa circunstância assim, por que Deus deveria abrir a porta para a eternidade, para o paraíso, que se trata de algo muito maior, mais precioso e mais valioso, para quem Ele desconhece por não ter tido um relacionamento com Ele, não ter buscado crescer em comunhão, em intimidade com o Senhor. Ele respondeu para aquele grupo, ou responderá: não sei de onde vocês são. Mas infelizmente há muitas pessoas que estão testando a paciência de Deus. Eu espero que este não seja o seu caso. Não é saudável testar a paciência de Deus. Acompanhe na sua Bíblia ou na projeção o que nos diz a palavra do Senhor sobre o testar a paciência de Deus.
Em Romanos capítulo 2, versos 4 ao 8, a Escritura nos diz: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Não é a sua bondade, não é a minha bondade. Nós nos arrependemos não é porque decidimos ser bonzinhos, não. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Mas há muitos testando sua paciência. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Verso 7, vamos ler juntos? Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas e seguem a injustiça. Estamos ouvindo? Não testemos a paciência do Senhor. Não venhamos a brincar com algo muito sério. O Deus que criou os céus e a terra é imparcial e perfeitamente justo. Por isso, Deus não aceitará nenhuma justificativa. Os versos 26 e 27 do texto que nós escolhemos, Lucas 13, o Senhor diz: é reproduzido a fala de algumas pessoas diante do Senhor querendo se justificar, e Deus é imparcial e perfeitamente justo, não haverá justificativas ali. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas Ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal ou a iniquidade. Observe essas expressões: comíamos e bebíamos, ensinavas em nossas ruas. Muitas vezes, quando nós pensamos na questão da justiça de Deus, do julgamento do Senhor, nós pensamos logo, ou pelo menos creio que na maioria dos casos pensamos logo nos roubadores, nos traficantes, estupradores. Pensamos geralmente nesse tipo de pessoas que vivem uma vida terrível. Mas observemos que essas pessoas aí que o Senhor descreveu, que ficaram de fora, foram pessoas que comeram e beberam na casa do Senhor. A expressão comer e beber aí é uma referência às celebrações das Santas Ceias. Foram pessoas que chegaram até a participar das Santas Ceias. A expressão ensinavas em nossas ruas significa que foram pessoas que ouviram a mensagem do Evangelho. Possivelmente, pessoas que frequentaram alguma igreja, ou no mínimo fizeram parte de algum grupo religioso, porque elas mencionam aqui elementos, situações que acontecem no meio do povo
que adora a Deus, que serve a Deus. E aí, o que me leva a entender que essas pessoas que ficaram do lado de fora tinham uma religião. Especialmente em nosso país, uma das coisas mais fáceis de se ter é uma religião. Eu acho que tem uma hoje para cada brasileiro. Nós somos mais de 200 milhões de brasileiros. Essas pessoas tinham uma religião, mas nunca receberam verdadeiramente a Cristo como Senhor e Salvador. Ouviram o Evangelho, se acostumaram com o Evangelho, mas não creram de coração no Evangelho. Elas não permitiram que o Evangelho transformasse suas vidas. E aí muitas vezes, nós ficamos admirados, dá até um arrepio em nosso corpo, quando nós ouvimos algumas pessoas orando. Às vezes, tem algumas pessoas que têm uma oratória muito boa. Basta alguém fazer uma entonação de voz diferente, e aí nós já achamos que essa pessoa é muito espiritual, né? E se ela der uma rodada, der uns pulinhos para cima, se ela anunciar que fez um milagre, aí nós já pensamos em fazer uma tenda, colocar a pessoa lá e até prestar um culto para ela. Se foi alguém que fez uma oração e expulsou um demônio. Agora o que é interessante é que o Senhor Jesus não se impressiona com nada disso. Olhe na sua Bíblia agora, Mateus capítulo 7, Sermão do Monte, verso 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, que dia? O dia que a porta estreita for fechada. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Eu fui um profeta na terra. Muitas pessoas me seguiram. Em teu nome não expulsamos demônios. Não realizamos muitos milagres. Tem muita gente fazendo milagres aí na televisão. Muita gente. O problema é pagar o preço do milagre depois, porque tem uns milagres aí que são caros para danar. Geralmente tem uns milagres aí que é preciso vender o carro para poder pagar, vender a casa, né, irmã Sônia? Vender a casa para poder pagar. É um milagre que para tê-lo você vai passar a andar a pés e morar debaixo de uma ponte. Não realizamos muitos milagres. Nada disso impressionou. Mas muitos de nós hoje ficamos impressionados. Impressionados. Qual foi a resposta do Senhor? Verso 23, para ficar bonito toda a igreja. Então, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É gente que expulsa demônios, que profetiza, que faz milagres, mas que compra e não paga, que trai o cônjuge, que passa horas e horas se alimentando de pornografia, que gosta de confusão, gente trambiqueira, enrolada, que quer sempre estar no centro das atenções, todos devem servi-lo,
mas tem zero disposição em servir. O Senhor disse que esse tipo de gente não é para nós darmos nem um copo d'água, mas às vezes, por educação ou misericórdia, mas está errado dar um copo d'água para quem o Senhor disse que não é para dar, porque é desobediência. Se o Senhor disse que não é para dar, pastor, já deu 8 horas. Qual o resultado a se esperar? Aqueles que vivem para satisfazer ainda a vontade da sua própria carne e para atender aos convites desse mundo. O que esperar? Nós vamos fechar agora. Verso 27 e 28. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. As expressões afastem-se de mim indicam uma eterna separação. Ali haverá choro e ranger de dentes. É uma descrição do inferno ou do lago de fogo mencionado lá em Apocalipse e em outras passagens das Escrituras. Meus amados, só existe uma única coisa que pode nos levar ao inferno, e infelizmente é a que mais praticamos: o pecado. O pecado. Também só existe uma única maneira de chegarmos ao céu, ao paraíso: a fé exclusiva em Jesus Cristo. E graças a Deus que Jesus Cristo está acessível a todos. As palavras dele mesmo, em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Atos 4,12: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Fique de pé em nome de Jesus nesse momento. Nós vamos estar orando. Meus irmãos, a porta é realmente estreita, mas ainda está aberta. Porém, muito próximo está o dia em que ela será fechada para sempre. A mesa já está preparada. A mesa já está preparada, irmão Paulo Cruz. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Não importa quem entrou ou quem entrará primeiro, nem quem entrará por último. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. O importante é que todos tomem seu lugar à mesa no reino de Deus e não fiquem do lado de fora quando a porta se fechar. E aí nós precisamos entender duas coisas aqui. Essa porta será fechada quando o Senhor vier e lhe encontrar vivendo para este mundo e para satisfazer os desejos da sua carne. Mas essa porta pode se fechar a qualquer momento, se você partir estando vivendo do jeito que está. Entre por ela enquanto está aberta. Ore agora. Convido a igreja a estar orando.
Se você deseja nessa noite abrir o seu coração e entregar a sua vida a Jesus, levante uma de suas mãos, nós vamos orar por você. Temos aqui uma mocinha que levantou a mão. Vocês podem vir aqui à frente para eu orar por vocês aqui? Alguém acompanha elas aí, não deixa elas virem só não.